Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma suculenta incrível chamada de Kalanchoe Milote, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bom, o nome científico desta suculenta é Kalanchoe Milote. É uma suculenta que pertence ao gênero das Kalanchoe e à família das Crassulaceae. É uma planta nativa de Madagascar e tem o ciclo de vida perene. Essa suculenta pode atingir uma altura de até 40 centímetros. Desta forma, é uma planta de pequeno porte e é considerada um subarbusto. As folhas desta suculenta são de cor verde, grossas e com as bordas recortadas. Já as flores são de cor amarelas, pequenas e em formato de cacho. A floração da suculenta Kalanchoe Milote ocorre normalmente no verão. Qual o melhor clima para a suculenta Kalanchoe Milote? Essa suculenta gosta de um clima quente, um pouco de umidade e bastante luz solar, mas a mesma tolera bem o cultivo em clima ameno ou frio, só que nesse caso deve ser cultivada protegida. Essa suculenta não tolera o sol extremo do verão, ou seja, esse sol intenso pode queimar as suas folhas e estragar a sua beleza. Só que o sol ameno e a luz solar são fundamentais para o crescimento desta planta. Eu recomendo o cultivo desta suculenta em clima quente e meia sombra. Desta forma, se o cultivo for em meia sombra, é importante que o local seja bem arejado e que pegue sempre o sol ameno da manhã. Caso o cultivo seja dentro de casa, mantenha esta plantinha perto de janelas bem iluminadas e que tenha uma boa circulação de ar. Isso porque esta planta pode apodrecer e ter uma proliferação de fungos em locais fechados. Mas a Kalanchoe Milote precisa de no mínimo de 3 horas de sol por dia, ou pelo menos 6 horas de luz solar filtrada ou indireta. A temperatura ideal para cultivar essa suculenta é entre 10 graus e 30 graus. E um aviso importante, esta suculenta não é muito tolerante ao frio intenso e geadas. Desta forma, se você mora em regiões de frio intenso, cultive a mesma protegida ou dentro de casa. Qual o melhor substrato para a suculenta Kalanchoe Milote? Essa suculenta não é muito exigente em relação ao substrato. Desta forma, basta apenas que seja um substrato leve, arenoso e com ótima drenagem. Mas claro, se quiser usar um pouco de matéria orgânica, irá ajudar bastante esta suculenta. Se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, casca de arroz carbonizado e um pouco de humus de minhoca. O vaso para essa suculenta deve ser de tamanho médio ou até mesmo uma jardineira. Se possível, use uma manta no fundo do vaso e pedrinhas de brita. Mas, se o cultivo for diretamente no solo, esse solo deve ser apenas fértil e não acumular água. Só que eu recomendo o cultivo desta suculenta sempre no vaso. E uma dica importante, para melhores resultados, troque o substrato desta suculenta a cada 2 anos em média. Isso ajuda no seu crescimento e mantém a planta sempre saudável. Como regar essa suculenta? A suculenta Kalanchoe Milote não gosta de regas em excesso. Desta forma, o excesso de água pode apodrecer rapidamente a raiz desta suculenta. Mas para evitar que isso ocorra, regue apenas quando o substrato ou o solo secar completamente. Ou seja, isso irá garantir que a sua plantinha viva por muito tempo. Mas, se o cultivo for no vaso, as regas no verão são até 2 vezes na semana e no inverno as regas são a cada 7 dias ou mais. Caso o cultivo desta Kalanchoe seja diretamente no solo, as regas no verão são até 3 vezes na semana e no inverno as regas podem até ser suspensas, desde que o inverno seja chuvoso e úmido. E uma dica importante, se o cultivo for no vaso, regue essa suculenta sempre pela manhã ou à tardinha, mas se possível, evite que fique água retida nas folhas desta suculenta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.